Alô, meus amigos. É uma alegria voltar ao contato com vocês. Muito obrigado pelas mensagens carinhosas nesse meu despretensioso trabalho. Obrigado a todos. Hoje falaremos sobre o tempo de todos nós. E eu não poderia falar de tempo sem falar do Eclesiastes, né? Que é uma verdadeira obra de arte. Capítulo 3. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento atribuído a Salomão, filho de Davi, que governou por 40 anos. Ele diz sobre o tempo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Termina o Eclesiastes dizendo: tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O tempo é um instrumento que opera, no mais das vezes, contrários às vidas das pessoas, porque vem nelas mergulhos no passado ou no futuro, pouco vivendo, ou nada quase, o presente, que, como se costuma dizer por aí, em mensagens veiculadas pela internet, que o presente é um presente, é uma dádiva, e pouco apresentamos, pouco aproveitamos este grande presente do nosso Pai Criador. O passado nos relata sempre, ou quase sempre, momentos desagradáveis. Pouco se lembra de um passado de alegrias, muito pouco. Quase sempre estamos arraigados ao passado pelos bloqueios, pelos traumas da culpa, da raiva, e nos isolamos de melhores dias no presente porque estamos lá ainda no passado. Precisamos nos conscientizar de que o passado só serve para nós como uma referência, como experiência. Aquilo que acertamos, e hoje já se pode dizer no presente, o que acertamos deve ser repetido. O que erramos, se desejarmos termos uma vida melhor, não repetirmos de maneira alguma. A culpa e a raiva praticamente nos governam em termos de tempo quando se relata fatos passados. O futuro ainda não chegou e talvez nem chegue, nunca se sabe. Mas nós estamos ansiosos lá no futuro, também nos desligando do momento presente. Há uma estatística, há muitos anos foi feita, e não creio que tenha alterado substancialmente seus resultados, que as pessoas viviam 75% no passado, aí uns 15, 20 no futuro,
e 5 a 10 no presente. Ora, é muito pouco para quem quer ter alegrias na vida. Tem que saborear essa vida momento por momento e não dispensarmos os valores do passado, porque esses valores e crenças são, sem dúvida, o nosso patrimônio pessoal intransferível e que nós precisamos sempre refinar para que possamos ter momentos mais felizes, ou pelo menos alegres, e ter principalmente uma vida que sinta-se proveitosa em favor de si mesmo e das outras pessoas que conosco dividem a caminhada. O futuro, como eu disse há pouco, é ansiedade e medo. O medo, sem dúvida, é um dos elementos neutralizadores de muitas coisas boas na vida. E espiritualmente falando, se percebe que o medo trava, engessa as pessoas que entram em contato com essa emoção, que a princípio, como todas as emoções, podem ser influenciadora de dias melhores para nós, desde que nós nos demos conta que essas emoções estão com a gente e não reajamos contra elas, mas procuremos entendê-las de uma maneira mais consciente à luz do Evangelho de Jesus. No presente estão todas as oportunidades para nós ressignificarmos as nossas fragilidades. É aí que entram as emoções e nós ficamos prisioneiros muitas vezes dessas emoções, não sabemos o que fazer com elas, não entendemos, sentimos-nos culpados por termos emoções, às vezes bruscas, alarmantes, não sabemos o que fazer e caímos num ostracismo, numa prostração que nos leva a doenças graves às vezes. O que se leva da vida? Eu dizia durante muitos anos, em intervenções, em reflexões presenciais, que o que se leva da vida é apenas a vida que se leva. Ou seja, nós levamos nem mais nem menos o somatório de qualidade das nossas ações. Ninguém dorme ou morre diferente do que é. Nós ficamos ligados, por isso que dizem os orientais que durante o sono existe uma pequena morte, expressão deles. E essa pequena morte só não se consubstancia porque existe um cordão fluídico ainda ligando o corpo físico, chamado por muitos o cordão de prata. E na morte, chamada morte física, esse cordão é rompido, definitivamente. O papel do vitimismo nos trava no tempo, o tempo que poderia ser nosso aliado. As pessoas se fazem vítimas. E aí me lembrei de palavras de Emmanuel, mentor até há pouco, era mentor de Chico Xavier. Ele diz: o desculpismo, a palavra que eu tenho a impressão que ele criou, ou seja, aquele ato de realizar desculpas. O desculpismo sempre foi
a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes onera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam. Comovendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Os problemas são muitos. Tantas são as invasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, enganados por si próprios, acordam para o verdadeiro momento e atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras reencarnações, que é a misericórdia infinita do nosso Pai, nos dá muitas oportunidades, todas que precisamos. A verdade é que nós precisamos não nos jogar no papel de vítima das desculpas, muitas esfarrapadas, e só correr em direção à ajuda quando estamos nas últimas. Precisamos robustecer nossa fé com empreendimentos, com ações na nossa vida pessoal. Não precisamos estar o dia inteiro pregando o Evangelho. Muitas vezes nem nos querem ouvir e falamos para as paredes. Mas precisamos nos tornar agentes da nossa própria mudança. Mahatma Gandhi dizia que a gente deve começar aquelas reformas que quer para o mundo por si mesmo. Queres a paz? Faça a paz. Realize a paz. Não apenas saia com bandeiras, com cartazes à rua, contra isso, contra aquilo. Realize a paz. Onde? No âmbito familiar, no âmbito profissional. Podemos fazer muito pelo mundo sem sair à rua gritando. Mas quem tiver vontade, que eu faça. Não há crítica nisso. Só que há a ideia de que se não gritarmos, Deus não ouve. Quando nós nos unimos a Ele, sempre pelo pensamento. É o nosso Pai que habita em nós e nós habitamos nele. Então não precisamos grandes instrumentos, não precisamos intermediários para isso. Todos nós somos extremamente capazes de realizar esta conexão maravilhosa e que tanto benefício nos traz.
E isso se chama prece. Não vamos confundir prece com rezar. Prece é conversa com o Pai, com aquele que nós temos intimidade, que sabe tudo de nós. Na família, nós podemos fazer grandes realizações em total silêncio. Não precisamos realizar prodígios. Às vezes, um simples silêncio diante de uma provocação. Numa época que nós estamos vivendo, as provocações são muitas, enormes, e nós precisamos estar vigilantes dos nossos pensamentos para que não os transformemos em ações das quais vamos nos arrepender, às vezes amargamente em seguida. No âmbito profissional também, muitos se queixam do trabalho, porque o chefe é assim, porque o empregado é assim. Eles, essas outras pessoas, companheiros de jornada, no que diz respeito ao trabalho, eles não vão mudar, porque eu quero mudar. As pessoas não vieram ao mundo para me satisfazer. Elas têm as suas próprias inquietudes e as suas próprias procuras no âmbito do espírito imortal. Precisamos, então, onde estivermos, sermos pequenos focos de luz, irradiando aquilo que desejamos para o mundo e não exigir dos outros. E não precisamos ficar infelizes, e não devemos ficar infelizes quando pessoas, porque não têm argumentos, apelam para a rispidez, até para a crueldade em palavras, ou mais do que isso, conosco. Temos que ter a sensibilidade de podermos realizar em nós as reformas. O mundo muda ao nosso redor quando nós mudamos. Isso é muito fácil de verificar. Pessoas há que, ao nos acercarmos delas, sentimos isso. Outras não. Então, cada um semeia ao redor de si aquilo que possui na sua essência. Nossa relação com Deus tem que ser afinada pela oração, pela prece, pelas conversas que mantemos com nosso Pai. A mensagem de Jesus, que Jesus nos deixa, a todo momento podemos utilizar, é que existe um Pai misericordioso e não um juiz impiedoso. A lei mosaica anterior a Jesus era aquele juiz que ainda existe no imaginário de muitas pessoas, dependendo das suas predileções em termos de religião, e não há aí também crítica. Cada um deve procurar aquilo que condiz com seu estágio, com seu degrau de entendimento, de percepção. Mas para a percepção da doutrina espírita, Deus é um Pai misericordioso. Não premia nem castiga. E não há necessidade de fazer negócio com ele. Como se Deus fosse alguém que estivesse atrás de um balcão realizando recepção de pessoas e distribuindo benesses ou castigos para quem se acerque dele, para quem adule, para quem bajule. Na visão de muitas pessoas, quem bajula Deus tem prêmios. Ora, não podemos nos iludir.
com o entendimento que nós temos hoje, em pleno século XXI, com todo o arcabouço doutrinário que Jesus nos legou nas suas bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte ou da Montanha, tudo lá exarado de uma maneira cristalina e que nos mostra Deus como Pai misericordioso. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos para nós. Aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Será que a gente pauta por esse caminho? Será que se preocupa ao fazer algo ou a dizer algo? Se preocupa e se faz uma pergunta? É o que eu gostaria para mim? Fica a pergunta no ar. Finalmente, eu queria deixar uma mensagem que a gente não esqueça o que diz o Eclesiastes sobre o tempo. O tempo pode ser um aliado para nós ou um inimigo. Se quisermos viver no passado ou no futuro, será inimigo nosso. Porque vai estar provocando, à medida que os dias contam, provocando verdadeiras neuroses, psicoses, transtornos graves na nossa mente, porque nós queremos alterar o tempo que passou e alterar as pessoas que de uma maneira ou outra fizeram parte desse cenário do passado ou daquilo que imaginamos mais à frente. Ansiedade, medo, e alguém que faça aquilo que nós desejamos. Eclesiastes diz lá, finalmente, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aproveitemos o tempo, minha gente. Há tempo para tudo debaixo do céu, para todo o propósito. Aproveitemos o tempo, esse tempo que estamos vivendo hoje. Procuremos achar nele, sim, alegrias. E não nos percamos pelos caminhos da desesperança, porque precisamos de uma fé robusta e só vamos alcançar no momento que nós nos conhecermos. Ou seja, eu sou um espírito imortal. Eu sou filho de Deus e Deus está em mim. Aconteça o que acontecer, será o melhor para mim diante de um programa que eu tenho. Não destino, não destino, mas um programa que evidencie o mérito, o reconhecimento de um ser em evolução e os trabalhos que devemos suplantar, as dificuldades que devemos suplantar durante a nossa existência, peçamos a Deus sempre que tenhamos coragem, que nos dê coragem para ultrapassar as dificuldades e não nos percamos no caminho da desesperança. O tempo, meus amigos, é um aliado seu, desde que você queira. Namastê, muito obrigado.